Amém? Vamos receber o nosso irmão, as palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu também quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8. Vamos ler até o 13. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 17, versículo 8 até o versículo de número 13. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o versículo de número 13. Todos acharam? Digam amém. Amém. Está escrito assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram a pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Versículo 13. Assim Josué desfez Amaleque. Repita comigo. Assim Josué desfez Amaleque. Amém? Pode se assentar e bate palmas para Jesus. E o título desta mensagem desta noite é Mãos Erguidas, Batalhas Vencidas. Repita comigo: mãos erguidas, mãos erguidas, batalhas vencidas. batalhas vencidas. Amém, povo do Senhor? Amém, povo. Então vamos entender o que está acontecendo diante desse texto. Mas para nós entender o que estava acontecendo aqui, nós temos que ir no contexto histórico do que estava acontecendo aqui. Nesse interim, Israel, ele estava vivendo por volta de 430 anos como escravos nas mãos de Faraó. Então, em certo momento, Deus ouve o lamento do seu povo. Em um certo momento, Deus ouve o clamor do seu povo. Em um certo momento, Deus ouve a lamentação do seu povo. Então Deus aqui, como resposta desse lamento, como resposta, Deus aqui decide então levantar um líder, levantar Moisés. E Moisés aqui, nesse período do êxodo, ele vai ser chamado de o libertador de Israel.
Egito, que estava escravos nas mãos do faraó 430 anos. Não foi 430 dias, foram 430 anos que o povo de Deus estava lá no Egito como escravo nas mãos de faraó. Mas só que em certo momento o povo clama ao Senhor para que tirasse ele daquela escravidão, daquele sofrimento. E o que vai acontecer diante desse momento histórico, na qual Deus, através do seu poder, vai tirar o povo da escravidão lá do Egito? Como eu disse, que eles estavam lá 430 anos nas mãos de Faraó. E nesse interim, Deus agora dá uma ordem para Moisés e rumo à direção, rumo ao deserto. Mas eles tinham que passar uma barreira, eles tinham que passar o Mar Vermelho. Mas através do poderio de Deus, através da soberania e do poder do nosso Deus, Deus abre o mar e o seu povo, como nós já conhecemos a história, passa do outro lado do mar em terra seca. Então, lá do outro lado, esse foi um dos primeiros milagres que o povo de Deus, que o povo de Israel presenciou através da vida de Moisés. E agora, o segundo milagre que o povo testemunha diante de Moisés e diante do Deus Todo-Poderoso. O povo então, depois que atravessa o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles têm sede, que o povo sente sede. Então Deus outra vez, pela sua infinita misericórdia, e Deus outra vez, pela sua infinita graça, Ele manda água brotar da rocha, e o povo outra vez, depois que Deus mata a sede do seu povo, agora a Bíblia diz que eles têm fome, e Deus outra vez, pela sua infinita misericórdia e pela sua infinita graça, Deus manda maná do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Mesmo esse povo vivendo e vendo tantos milagres que Deus estava realizando através da vida de Moisés, eles vão questionar a Deus e vão questionar a liderança de Moisés. Olha que o versículo 7 do mesmo texto que eu li vai dizer, olha só o que diz: e chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então eles aqui vão contender com Moisés, e depois da contenda que Israel tem com Moisés, aparece um ataque de surpresa. Agora nesse interim, nessa caminhada, agora eu vou entrar no texto na qual que eu acabei de ler em Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 até no versículo de número 13. Agora, de repente, no meio da caminhada, vai aparecer um ataque de surpresa. Aparece então um povo chamado Amalequita. Repita comigo: Amalequita. Amalequita. Então aqui, os Amalequitas são descendentes de Amaleque. Eles habitavam em região próximas do Mar Morto, e eles eram, diz a Bíblia, e diz o contexto histórico, conhecido na história como saqueadores do caminho. Todos que passavam naquelas proximidades, todos que passavam naquela região, eles atacavam, eles saqueavam, eles
anunciando que iria atacar, não. Eles não vão vir. Então aqui a história diz, o texto diz, que eles vão vir de surpresa para atacar o povo de Israel. Então aqui Moisés, ele vai ter que tomar uma decisão rápida. E que decisão é essa, irmão Marcos? Então aqui Moisés, então, ele decide chamar a Josué. Repita comigo, ele decide chamar a Josué. É importante aqui, é que nós devemos lembrar aqui, igreja do Senhor, que aqui é a primeira vez que o nome de Josué é mencionado na Bíblia Sagrada. Ou melhor dizendo, então aqui no capítulo 17 e no versículo 8 até no versículo número 13, nós vamos ver que foi aqui a primeira aparição do nome Josué na Bíblia. Então aqui, e Moisés então vai colocar Josué aqui como comandante desse exército, porque o versículo 9 nos diz assim: pelo que disse Moisés a Josué, escolhemos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no alto do monte, ou no alto do outeiro, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Então aqui, ou seja, Josué vai para o vale, junto com os homens, para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, o texto diz que Moisés, ele vai para cima do monte. Então Josué, ele faz o que Moisés diz, e sai para a peleja contra os amalequitas. Mas porém, Moisés, ele decide aqui subir ao monte. Acompanhado dele está Arão e Ur. Repita comigo, Arão e Ur. Então quando Moisés levanta as mãos, Israel prevalece no combate. Mas quando Moisés abaixa as mãos, diz o texto que os amalequitas prevaleciam, dando para nós aqui então a ideia que esse confronto, ele não é só físico, dando a ideia para nós aqui, que também, diante desse confronto, diante dessa batalha, diante dessa peleja, também aqui, nós temos que transportar também para o mundo espiritual aqui. Por quê? Porque as mãos de Moisés tipifica a figura de uma intercessão. Então aqui, quando Moisés intercede com as mãos levantadas, Israel vence. Quando Moisés aqui abaixa as suas mãos, Israel perdia. Então aqui a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas, e que é por isso que ele não consegue sustentar por muito tempo suas mãos para cima. Então a Bíblia diz que Moisés convocou Arão e Ur, percebendo que as mãos eram pesadas, que eles não aguentam, ou melhor dizendo, que Moisés não aguentou ficar muito tempo com suas mãos levantadas. Então diz a Bíblia, ou também com as mãos para o alto. Então colocaram Moisés assentado sobre uma pedra, e ficaram então segurando as mãos de Moisés até o amanhecer do outro dia, diz o texto, porque o texto diz até que o sol se pôs. Repita comigo, até que o sol se pôs. Então aqui foi dessa forma que Josué, diz a Bíblia, conseguiu desfazer Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então aqui existem, diante desse texto, diante dessa passagem bíblica
bíblica aqui, que nós vamos extrair nessa noite algumas aplicações dentro desse versículo, ou dentro desse texto, ou dentro desse capítulo aqui, que vai ser de muita valia para a minha vida, para mim primeiro, porque é eu que estou pregando, então tem que começar por mim primeiro. Então Deus falou comigo primeiro, para depois falar com a igreja. Então, diante dessa passagem, existe aqui algumas aplicações dentro desse texto que são de muita valia para a minha vida e vai ser também para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Primeiro ponto que eu observo aqui dentro desse texto está dentro do versículo 8, que está escrito assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Vou repetir, Êxodo capítulo 17, versículo de número 8, que diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então aqui, a primeira coisa que nós devamos observar, só dentro desse versículo, o versículo de número 8, aqui, a primeira coisa que nós devamos observar e que nós devamos prestar atenção: Amaleque, ele não vai avisar quando vai atacar. Vou repetir, Amaleque, ele não vai avisar quando ele vai atacar. Amaleque, eles não vão tocar buzina dizendo que vai atacar. Então aqui, eles pegam o povo de Israel de surpresa. Eles pegam o povo de Israel que está despreparado, porque Amaleque, ele não chega gritando, dizendo que vai atacar. Ele já está atacando. Então, a primeira coisa que eu observo dentro desse versículo, que é que o inimigo, ele não avisa quando ele vai atacar. Vou repetir, o inimigo, ele não avisa quando vai atacar. Mas eu tenho uma boa resposta para te dar essa noite. Esteja sempre preparado. Louvado seja o nome de Jesus. O inimigo, ele não vai avisar o dia que ele vai atacar. O inimigo, ele não vai avisar que dia que ele vai colocar você no chão. O inimigo, ele não vai avisar o dia que ele vai te afrontar. A gente então aqui, diante desse versículo, não sabe o dia que nós vamos ser afrontados. Mas eu quero dizer para você nessa noite, diante dessa palavra de Êxodo capítulo 17, no versículo de número 8 até o versículo de número 13, que nós devamos estar preparados diante dos ataques. É por isso que a gente precisa estar sempre preparado. Louvado seja o nome de Jesus. E a grande questão aqui é que eles vão se preparar durante esse processo de guerra. Louvado seja o nome de Jesus. Então, não espere uma guerra, se prepare antes. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje aqui, nós estamos nesse quartel-general de Jesus Cristo aqui nessa noite, porque a igreja de Cristo Jesus, ela é o quartel-general de Jesus Cristo na terra. Hoje é dia de nós sairmos daqui armados até os dentes. Hoje é dia de nós sairmos aqui diante dessa palavra gloriosa nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Sair armado, não com armas letais, não com armas da terra. Nós vamos sair daqui nessa noite preparado com armas espirituais nessa noite aqui, porque essa guerra, essa afronta que Israel estava aqui passando diante dos amalequitas, ela não era só física, mas também ela era espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. E nessa noite aqui,
aqui, eu já posso sentir a presença do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Você não veio aqui em vão nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Você vai sair daqui nessa noite para vencer o inimigo. Quando você pisar as plantas dos seus pés, quando já terminar esse culto aqui, e quando você pisar os seus pés lá na rua, Satanás, ele tem que bater em retirada, porque nós aqui, nós vamos sair armados, revestidos pelo poder da palavra de Deus. Nós vamos sair daqui nessa noite armados e revestidos contra as guerras espirituais. Nós vamos sair daqui nessa noite armados e revestidos para vencer Amaleque. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos sair aqui nessa noite para vencer Satanás e todos os demônios que habitam nas regiões celestiais da maldade. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos sair daqui nessa noite cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Só crente cheio do Espírito Santo está começando a entender essa mensagem nessa noite aqui. Se você veio aqui nessa noite para buscar revestimento, se você veio aqui nessa noite para buscar autoridade nessa noite, você está no lugar certo. Você está na igreja de Deus. Você está no quartel-general de Jesus Cristo aqui nessa noite para sair armado até os dentes. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Versículo 2: pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens, preste atenção aqui, escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no alto do monte e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Moisés disse aqui, ou melhor dizendo, então aqui Moisés está dando uma instrução para Josué. Moisés aqui está dando uma orientação para Josué. Repare aqui que no versículo 2 está escrito assim: pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens. Repita comigo: escolhe homens. Repare aqui que Moisés não disse, ele não disse escolhe garotos. Repare aqui que Moisés não está dizendo para Josué para escolher, ou melhor dizendo, Moisés está dizendo aqui para Josué escolher homens. Sabe por quê? Porque meninos não vencem guerra. Repita comigo: meninos não vencem guerra. É por isso que Moisés fala para Josué ele escolher homens, porque meninos, eles não vencem guerras. Meninos, eles não estão preparados para a batalha. Meninos não têm caráter para vencer a guerra. Meninos não têm responsabilidade na guerra. Meninos não vencem batalhas. Meninos não sabem o que é ter compromisso com Deus. Meninos pregam um dia na igreja e no outro dia ele está desviado lá fora no mundo. Meninos, eles cantam um dia na igreja e no outro dia está cantando as menininhas lá fora. Meninos, um dia ele profetiza na igreja e no outro dia está xingando palavrão lá fora, junto com seus amigos, lá no seu trabalho, lá no seu serviço. É menino, não está maduro, não cresceu ainda na fé. É por isso então que Moisés disse a Josué: Josué, para essa guerra você tem que escolher homens. Louvado seja o nome de Jesus. Moisés disse que você tem que escolher homens. Sabe por quê? Que menino
aquilo que Deus está dizendo aqui nessa noite. Essa guerra aqui é para homens, essa guerra aqui é para soldados, essa guerra aqui é para homens cheios do Espírito Santo, essa guerra aqui é para homens cheios de autoridades. Meninos, eles não têm responsabilidade, meninos, eles não têm experiência. Ô Josué, escolhe homem, Josué, para vencer Amaleque, porque menino não tem responsabilidade para vencer essa guerra. É, Jesus. Aleluia. Meninos não têm experiência para vencer essa guerra. São homens que têm que ir para cima desse confronto, porque essa guerra aqui não é para menino. Essa guerra aqui é para gente que vai lutar contra os amalequitas. Você está preparado nessa noite para lutar contra os amalequitas da vida? Eu creio que sim, porque eu creio que aqui não tem meninos, eu creio que aqui tem mulheres e homens de Deus que está aqui nessa noite, que saiu do seu lar para ouvir essa palavra nessa noite. Então você está aqui nessa noite porque Deus está te capacitando para vencer essa guerra. Deus vai te capacitar para vencer esse confronto, ou para lutar esse confronto. Tem que estar preparado, igreja. Essa maneira, aleluia. Tem que ter estrutura. Então, chama Josué. Homens, deixa os meninos lá em casa. Josué, não chama os meninos não, mas os homens você traz. Versículo 9. Escolhe homens. Olha só o que diz o versículo 9, irmãos. Olha só que tremendo. Escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Por quê? Vou repetir. Olha o que Moisés disse para Josué: escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Por quê? Aí o versículo 9 vai nos dizer assim, ó, por quê? Porque, ó, Moisés falando, ou melhor dizendo, amanhã, quem? Moisés, estarei sobre o alto do outeiro. Isso aqui é interessante. Preste atenção aqui. Então, diante desse cenário todo, está acontecendo uma guerra assim, aqui, sim ou não? Sim. Então, diante desse cenário, ou está para acontecer uma guerra, um ataque surpresa dos amalequitas. Então, aqui, a direção que Moisés tem é para Josué. Preste atenção. Você, Josué, vai sair amanhã para lutar contra os amalequitas. Preste atenção aqui. Ó, você vai sair amanhã para lutar contra os amalequitas.
aqui uma necessidade e uma atitude. E também Josué aqui, ele precisa ter um posicionamento. Mas a estratégia de Moisés aqui, a estratégia que Moisés adotou aqui é, versículo 9: amanhã eu estarei sobre o alto do monte e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Ou seja, antes disso, antes de chegar o outro dia, Josué, você precisa procurar homens hoje. Para quê? Para que amanhã nós devamos lutar. Você não pegou isso? Vou repetir. Moisés está dizendo aqui a estratégia que Moisés usou, e disse para Josué que amanhã vai ter uma guerra. Então, Josué, você escolhe homens, homens preparados, não meninos. Procura homens hoje. Por quê? Porque amanhã nós vamos para a guerra. Por quê? Porque mais que eu queira resolver certas coisas agora, existem coisas que só serão resolvidas amanhã. Vou repetir. Por mais que eu queira resolver certas coisas agora, existem coisas que serão resolvidas só amanhã. Você sabia disso, irmão? Por quê? Porque mais que eu queira vencer esse confronto, por mais que eu queira lutar o confronto, partir para o confronto, agora existem batalhas que só devem ser lutadas amanhã. Você sabia disso, irmão? Por quê? Sabe por quê? Porque existem coisas que só serão resolvidas amanhã, irmãos. Sabe por quê? Por mais que eu tenha vontade de lutar e partir para essa guerra agora, irmãos, agora você não vai resolver nada. Sabe por quê? Porque agora, olha a instrução de Moisés, é amanhã, não é hoje. Então hoje você chama homens capacitados e não meninos. Para quê? Para que hoje você escolhe homens capacitados para lutar contra os amalequitas, e amanhã nós vamos partir para esse confronto. Por quê? Porque agora, irmão, nós não vamos escolher nada. Porque agora, irmão, nós não vamos vencer nada. Somente se prepara. Então, é o caso de agora aqui. Nós estamos aqui na escola de Deus. Nós estamos aqui, eu sempre digo, que a escola, que a igreja, irmão, para mim, eu sempre tive isso em mente, é a escola do Senhor também. É aqui que nós aprendemos a Bíblia Sagrada. É aqui que nós aprendemos esse manual do céu. É aqui que nós temos que se preparar hoje para amanhã, quando vir os confrontos, quando vir as guerras, quando vir as batalhas, lá no seu serviço, ou aonde quer que seja, ou aonde quer que você pisar as plantas dos seus pés, você tem que estar calcados os seus pés, preparados
está preparado para que eu venha estar armado até os dentes para vencer as astutas ciladas do diabo. Então se prepara hoje para que amanhã você venha vencer os amalequitas, para que amanhã você venha vencer os seus confrontos, porque todos nós aqui temos as nossas guerras, todos nós aqui temos as nossas pelejas, todos nós aqui temos os nossos confrontos, mas hoje é dia de nós se preparar, hoje é dia de nós buscarmos a face do Senhor, hoje é dia de nós se prepararmos com essa palavra gloriosa, para que amanhã você venha vencer os seus inimigos. Aleluia, Jesus. Sabe por que se nós lutarmos hoje, sabe o que vai acontecer? Você vai se ferir, você vai perder energia, você vai se desgastar e não vai resolver nada, porque existem coisas que só são resolvidas amanhã. O que você precisa entender aqui, ó, essa expressão aqui, ó, amanhã, ele está, ou melhor dizendo, essa expressão aqui, ou essa palavrinha aqui, que está escrita aqui no texto, amanhã, ela está ligada, irmão, a uma palavra, ou essa palavra amanhã está ligada a tempo. Repita comigo: tempo. Ou amanhã significa tempo. Fala assim: amanhã. Significa um tempo. Então o que Moisés aqui estava querendo dizer para Josué aqui: vai ter guerra, mas não é agora. Vou repetir: o que Moisés estava instruindo a Josué, que estava de frente dessa batalha aqui, ele está dizendo: se prepare hoje, escolhe homens hoje, porque amanhã, na qual essa palavra, ela está ligada a tempo. Amanhã, não é agora. Então aqui, essa palavra, tempo, está relacionado a um verbo que nos diz assim, que vai ter guerra, não é agora. Vai ter guerra, mas não é hoje. Vai ter guerra, mas se prepara, porque os amalequitas estão aí, porque os inimigos estão aí. Eles podem te pegar de surpresa, mas para que ele não venha te pegar de surpresa, se prepare hoje para você vencer eles amanhã. Louvado seja o nome de Jesus. Vai ter guerra, mas não vai ser hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós aqui precisamos entender isso. Aqui o texto diz que não iria ter a guerra. Hoje, Deus está dizendo que ia ter um confronto, que vai ter um confronto, mas que não é hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Vai ter, mas não é agora. Vai ter guerra, mas não é hoje. Vai ter confronto, mas não é agora. Vai ter peleja, mas não é hoje. Então aqui, Moisés não está dizendo que ele não iria lutar contra os amalequitas. Ele só estava dizendo que não iria ser hoje. Ele está dizendo que iria ser amanhã, não é agora. Vai ter guerra, mas não seria hoje. Então esse amanhã aqui está ligado a uma expressão que está ligado ao tempo, aonde o tempo desse posicionamento não era para hoje. Então Deus está dizendo aqui, para você tomar posição agora. Você tem que tomar posição agora, para que amanhã, quando lá no seu trabalho, quando aonde você andar, quando vir as afrontas, quando vir os amalequitas, você está preparado, você está armado até os dentes. Louvado seja o nome de Jesus, para vencer os seus confrontos, para vencer as suas guerras. Quantos estão entendendo o que Deus está querendo dizer aqui nessa noite? Louvado seja o nome de
Moisés está querendo passar aqui, presta atenção nisso aqui. Por que Moisés quer passar para nós isso aqui, ó? Presta atenção aqui. Moisés estava querendo dizer assim, olha que tremendo. Olha, Josué, enquanto amanhã não chegar, olha, Josué, chama esses homens aí e vai treinando agora. Olha, Josué, chama homens e não meninos, se prepare agora, porque amanhã você vai estar preparado. Amanhã você vai estar preparada. Quantos aqui nessa noite, Deus manda te perguntar aqui nessa noite, quantos estão preparados? Eu estou vendo nesses últimos dias, na qual nós estamos vivendo, muitos crentes fracos, muitos crentes doentes, muitos crentes sem autoridade, muitos crentes fraquinhos na fé, crentes sem autoridade, crentes que já se misturou com o mundo, crentes que estão perdidos, crentes que estão aí fora, já entrelaçados no mundo, crentes que já perdeu a autoridade, na qual o inimigo já engrupou ele, e ele já está lá fora, igual o crente Raimundo, com um pé na igreja e outro no mundo. Sabe por quê? Porque os amalequitas, os inimigos, já engrupou ele. Sabe por quê? Porque esse tal crente, essa tal crenta, louvado seja o nome de Jesus, serva do Senhor, que dizem ser serva do Senhor, já estão ligadas com o mundo. O diabo, os inimigos da nossa alma, já roubou a glória de Deus. Ah, meu Deus do céu, é por isso que tem muitos crentes desviados dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque não oraram mais. Sabe por quê? Porque não jejuaram mais. Sabe por quê? Porque lá no seu trabalho só vivia na roda dos escarnecedores. Porque lá no seu serviço perderam a autoridade que Deus deu, e agora está junto na rodinha dos escarnecedores, perderam a autoridade espiritual. Nós temos que estar aqui nessa terra, com o pé ligado na terra, mas com a cabeça no céu, cheio do poder, cheio da autoridade. Louvado seja o nome de Jesus. Tem muitas Teresas que estavam na igreja e hoje estão no mundo. Quem aqui já ouviu aquele livro de Daniel e Samuel, que Teresa, ela era uma menina bela e que vivia na igreja. Ela quis conhecer o mundo e teve uma grande surpresa. Sabe o que aconteceu? E sabe quem que esses cantores cantam nesse hino? Que ela conheceu o mundo da AIDS e morreu sem Deus, e morreu com AIDS ainda. Sabe por quê? Porque quis experimentar o mundo, estava na igreja e quis conhecer os boizinhos da vida, estava na igreja, ah meu Deus, eu tenho que falar isso, e quis conhecer o mundo, quis conhecer os manos, quis conhecer coisas novas. Ah, mas louvado seja o nome de Jesus. Coisas novas nós temos todos os dias, é estar na presença de Deus. Nós já somos novos quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque a Bíblia diz: eis agora, quando eu vim para Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós somos uma nova criatura. Louvado seja o nome de Jesus. Eu muitas das vezes não estou vindo aqui diante desses 12 dias que eu não vou vir aqui, mas sempre que eu tenho tempo, não estou falando isso para me gloriar, não. Toda vez que eu tenho um tempinho, pastor Marcos, às vezes eu acordo até de madrugada. Eu não estou falando isso para me gloriar, não, porque eu amo o que eu faço e que eu leio e que eu estudo. Eu tiro sempre um tempinho para Deus. Eu sempre
vou lá, faço meus esposos buscando a Deus, Deus dando revelação, louvado seja o nome de Jesus, e sentindo a glória de Deus ali na minha casa, louvado seja o nome de Jesus, porque muitas das vezes eu podia tirar o meu tempo ali, muitas vezes, para assistir coisas que não iriam edificar, mas sempre o Espírito Santo de Deus incomoda, porque eu amo também, porque eu gosto, vou lá e estudo a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Muitas das vezes também, quando eu vou trabalhar, minha esposa sai, eu oro a Deus antes de trabalhar, louvado seja o nome de Jesus. Não estou vindo aqui durante esses 12 dias, mas eu não estou desviado, meu irmão, estou buscando a presença de Deus lá na minha casa também, louvado seja o nome de Jesus, e lá também estou sentindo a glória dele. Aleluia, Jesus. Então aqui, esse amanhã aqui está ligado a tempo. Aonde eu disse aqui que esse tempo aqui, Moisés estava dizendo para Josué, é um tempo de posicionamento. É para amanhã. Por quê? Porque enquanto o amanhã não chega, como eu disse aqui, nós devemos estar preparados. Para finalizar aqui, mas Simão Marcos, o versículo 13, ele fala assim, olha o versículo 13, para finalizar aqui, irmão, vamos fazer um resumo, né? Versículo 13, Josué, olha o que diz o versículo, mas sempre, irmão Marcos, Josué desfez Amaleque. Mas aqui o versículo está dizendo que foi Josué que matou os amalequitas. Não foi só Josué. Entendeu isso aqui ou não? Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que fez o povo de Israel vencer os amalequitas? Repita comigo essa palavrinha que não é falador da igreja. Repita comigo: união. Não escutei ele falar assim: união. União. É união ou união? União, meu irmão. O que é união? É aquele irmão que está na sua frente, pega você por trás assim, ô irmão, Pai do Senhor. Aí depois fala mal de você, lá por trás de você. A Bíblia diz assim, ó que bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Sim ou não? Não, né? A Bíblia fala assim, ó que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então aqui foi a união de Josué, foi a união de Arão, foi a união de Ur, foi a união de Moisés, foi a união dos homens, não dos meninos. Você lembra lá atrás que Moisés mandou escolher homens para estar nessa peleja, para estar nessa batalha? Então aqui, quem ganhou essa guerra aqui não foi Josué. Quem ganhou aqui foi a união. Na igreja tem que ser assim. Sabe por quê? Outra coisa que eu aprendo aqui, e que está acontecendo muito no nosso meio nos dias moderninhos de hoje. Josué não é melhor do que Arão. Arão não é melhor que Josué. Arão não é melhor do que Ur. Ur não é melhor do que Arão. Ur aqui não é melhor do que Moisés. Moisés não é melhor do que o povo. Sabe
que eu aprendo aqui? Que todos aqui, irmão Pedro, eles estavam lutando por um mesmo propósito. Repita comigo, todos eles estavam lutando pelo mesmo propósito. Então o texto fala que, e assim Josué desfez Amaleque. Mas a vitória aqui não foi só de Josué, a vitória aqui não foi só de Arão, a vitória aqui não foi só de Ur, a vitória aqui então não foi só de Moisés, a vitória aqui foi do povo de Israel, porque todos aqui lutaram pelo mesmo objetivo, porque todos aqui lutaram pelo mesmo propósito. Então Josué não é maior do que Moisés, Moisés não é maior do que Arão, Arão não é maior do que Ur, porque não adianta ter Moisés e não ter Arão e Ur para lutar. E para finalizar aqui, e que Deus deixe essa lição para nós nessa noite. Aleluia. Que nós devamos ajudar o nosso líder. Deus, nesses últimos dias, eu sei que eu tenho que fazer mais também para a obra de Deus. Está começando por mim isso aqui. Nós temos que ajudar mais o nosso pastor, porque ele é o nosso líder. Ele, juntamente com a sua esposa, que está aí nessa batalha. Quantos anos já, pastor? Uns 10 anos já aqui. Quantos? 7? 8 anos. Eu estive pensando, estudando essa palavra hoje. Nós temos que ajudar mais o nosso pastor. Nós temos que ajudar ele, irmão, porque ele não vai vencer essa guerra sozinho. Nós precisamos da união da igreja. E o mais bonito que eu vejo aqui, que ele convocou, subiu com quem? Com Moisés lá no cume do monte, lá no alto do monte. Assim, Arão e Ur, fala comigo, Arão e Ur. E o mais bonito aqui, que quando a mão de Moisés cansava, repare aqui que o texto não fala que Moisés gritava, socorre. Tinham homens ali juntamente com eles, fiéis, para ajudar quando a mão dele caía, porque ele não aguentava ficar muito tempo com as suas mãos levantadas. E quando tomava, Deus preparava Arão e Ur para segurar a mão de Moisés, para segurar a mão do seu líder. E sabe o que eu aprendo aqui? Nós não conhecemos muitas das vezes a alma dos líderes. É por isso que muitos líderes estão morrendo. Muitos estão morrendo com depressão. Você pode ver nas mídias muitos pastores se enforcando, muitos pastores morrendo com depressão, muitos pastores morrendo de angústia, muitos pastores morrendo porque muitas pessoas viraram as costas, muitos pastores muitas das vezes até com sintomas psicomáticos, que muitas das vezes ali diante da guerra, diante das pelejas, eles não suportaram, porque não havia um Arão, porque não tinha um Ur para lhe dar as mãos quando ele mais precisava. Muitas das vezes nós só sabemos criticar.
E é isso que eu estou vendo muitos crentes lá fora caindo na lábia do diabo. Primeiro ponto que eu escuto muito aí, e que muitos crentes caem nessa ladainha do inferno, dando ouvido à voz de Amalequita. Primeira coisa, você pode ver aqui, primeiro assunto: você vai levar dízimo para pastor. O miserável só pensa em dinheiro. Aí o infeliz está lá no mundo e gasta R$1.000 de droga, de cocaína, de cerveja. Aí o miserável não fala nada. O miserável gasta até R$10.000 na noite, que eu já vi pessoas assim gastar 10 mil na noite com cocaína, com mulherada e com cerveja. Aí o filho do cão, o filho do inferno quer vir criticar a igreja do Senhor. Primeiro ponto que o diabo no céu diz: nós temos que dar assim, porque quando eu estava no mundo eu gastava isso, não 10 mil, mas eu cheguei a gastar R$1.000 na noite, sim. Eu, particularmente falando, que eu estava desviado. Já vi amigos meus gastar 7, 8 mil na noitada. Aí o filho do inferno vem querer falar da obra do Senhor. E eu gosto das redes sociais, meus irmãos, os assuntos principais do diabo quer destruir a igreja é falar mal de pastor e falar mal de dízimo. É o ponto principal. 10% dízimo, o que é isso para Deus? Nosso Deus ele é rico, ele é dono do ouro e da prata. Você dá 10 e fica com 90% ainda. Larga a mão de ser miserável. Larga a mão de ouvir a voz dos amalequitas. Larga a mão disso. E tem muitos crentes que caem nessa conversa do cão. Eu sou, estou falando para mim agora, não estou falando para agora do Senhor. Desde quando eu se converti? Não é porque eu estou aqui não, mas desde quando eu se converti, eu sou dizimista, oh meu Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ele me dá 10, não falo nem por cento, nem 90, ele me dá 300% a mais. E eu também estou dando com intenção de querer alguma coisa, não. Eu estou, sabe por quê? Porque eu amo a obra do Senhor. Precisa de dinheiro, sim. A casa de Deus precisa de dinheiro, sim. Precisa de fazer manutenção, sim. Se até um prostíbulo precisa, imagine a casa de Deus, rapaz. Se até um boteco precisa, imagine a casa de Deus, rapaz. É dessa maneira. O botequeiro precisa comprar as bebidas para pular, precisa de dinheiro. Ele precisa colocar uma boa mesa de sinuca lá, precisa de dinheiro. Ele precisa reformar o par dele. Ele precisa guiar os cachaceiros lá para gastar lá para ele comprar as coisas dele. E muitos vão lá e não gastam seu salário inteiro lá muitas vezes e não levam um centavo para dentro de casa. E o diabo quer dar lição de moral na igreja do Senhor. E tem muitos crentes otários falando isso aí é verdade mesmo, eu estava vendo, e muitos falaram para mim que é verdade mesmo, não precisa dar dízimo não, você é um otário. Precisa sim. Um dos pontinhos que Satanás usa é o dinheiro do dízimo. Só tem esse argumento. Ajude a obra de Deus. Irmão, mas eu não posso, aí é outro caso. Mas ajude a igreja com outra coisa, o seu pastor, ajuda ele com a palavra de incentivo, ajuda ele com outras coisas, já que você não tem condições, que é possível ter moderno, então você tem condições de ajudar a obra de Deus também. Porque não tem ninguém passando fome aqui, eu tenho. Eu creio que não, nós estamos numa época próspera. Nosso campé está abençoado. Verdade. Tem serviço para todo lado, só fica parado e é vagabundo. Verdade. É pura verdade. Lá onde eu trabalho, lá eles estão tratando qualquer um na rua, irmão, mas se você estiver
Moleque novo com corote na mão, trabalhar ninguém quer. Verdade. O cara só vem caindo assim, ó. Moleque novo, perdido na cachaça. Não vem trabalhar, não é mesmo, pai? Mas tá precisando de gente urgente para trabalhar. Eu tô falando que eu trabalho, mas aqui atrás aqui tem um monte de empresa precisando de gente para trabalhar e não tem um. Mas você passa nessa avenida aí, ó, um monte de molecada da cachaça, tudo perdido, tudo podre da cachaça. Até 2 horas da tarde, 2 vídeos, o outro, até hoje não tem representante. Porque não querem trabalhar. Meninos não querem ter responsabilidade. Meninos não querem ter compromisso. Meninos. É Jesus. Eu estou com alegria, louvado seja o nome de Jesus, e não me arrependo. Se você não puder já ajudar financeiramente, ajude com a palavra, ajude o seu pastor, ajude a sua pastora, louvado seja o nome de Jesus, como o Marco e a sua esposa, sua mãe, o seu pai, é uma bênção de Deus, homem de coragem. Eu já vi muitos crentes falar do Senhor, irmão Marco. Estou passando o horário, vai estar gostoso, Deus está falando, eu estou terminar já. Sabe o que muitos crentes já falaram para mim do pastor Marco? Para mim, irmão Marco, é o seu xalalá, né? Aí eu não tenho coragem que o Marquinhos tem, não. O homem é corajoso, hein? Tipo assim, já abriu o ministério que é o peito de fazer a obra de Deus. Crente falando assim, irmão, que não tem peito de fazer a obra de Deus. Já viu isso? Eu só fiquei Jesus, misericórdia, irmão, tá. Deus nesse subministro está precisando de homens assim. Eles estão aqui, debaixo de chuva, debaixo de sol, está aqui na igreja, fazendo a obra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Em vez de nós criticar, vamos ajudar. Que os amalequitas estão aí. Você tem que ter discernimento da palavra, irmão. A sua mente tem que estar bloqueada com a palavra. O diabo vem lá, eu sei com você, eu sei quem eu tenho crido. Não cai em conversa balé do cão, não. O infeliz gasta 1.000, 8.000 de droga aí, não dá nada, parceiro. Como diz aí a gíria do mundo. Agora 10% para Deus, o diabo vem falar. Sai fora dessa conversa. Se é conversa fiada, meu irmão, ajude mesmo a obra do Senhor. Se você tiver condições, dá mais do que os 10, dá 30, dá 10, para ajudar a manutenção da obra do Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus, e as palmas é para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, né? O óculos, amado. A realidade, às vezes, que ninguém prega, né? Glórias a Deus. Ainda bem que Deus levantou Arão para falar, né? Glória a Deus. Deus levantou Moisés, não levantou Arão para falar, né? Glória a Deus.